Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise aí do quarto episódio de Seu Amigão da Vizinhança, o Homem-Aranha. E bom, vamos falar pra caramba que nós tivemos muitas referências nesse episódio, muitas coisas que podem ter ficado escondidas, você pode não ter percebido, né? E bom, vamos começar já do comecinho do episódio, onde o Peter novamente, né, ele está ali junto ali do Whitman, né, o Dr. Whitman ali, para eles falarem sobre alguns projetos ali naquele estágio da Oscorp. E um detalhe que eu achei que, assim, que é um erro para mim, pelo menos até agora nessa série, é o quão estereótipo nerd bobo eles estão fazendo com o Peter Parker. Tudo bem, é um universo alternativo, é um universo paralelo, mas, porra, o Peter não conseguir falar na frente das pessoas, apresentar um trabalho na frente das pessoas, isso pra mim não tem nem sentido, sabe? Tudo bem, darem um estereótipo do Peter ser aquele nerdão bobo, não entende nada sobre esportes, como foi ali nos primeiros episódios, mas, porra, o Peter, num estágio na Oscorp, não saber falar na frente das pessoas, isso pra mim não faz sentido algum e eu queria falar sobre isso, né? E bom, vemos o primeiro contato do Peter com o Harry Osborn, eles se esbarram, né, quando o Peter tá indo pra sala lá do Norman, e é o primeiro contato entre eles. Isso é muito interessante, cara, porque agora eles vão começar uma amizade séria, e o porquê disso é porque justamente o Harry viu ele como Homem-Aranha, né? Eu vou falar disso mais pro final do episódio, galera. E bom, é mostrado ali pra gente sobre o Tratado de Sokovia, né, que os acordos aconteceram igual lá no final de Guerra Civil, quando o Homem de Ferro enfrentou lá a Capitã América, e o Homem de Ferro meio que venceu no acordo, né? E é falado pra gente que sim, o Capitão América e o Soldado Invernal, eles estão fugidos, né? São fugitivos da justiça, assim como no final de Guerra Civil. E um detalhe interessante é que o Peter não lutou durante a Guerra Civil. A gente pensou que ele lutaria, né, pelos trailers e tal, e ele não lutou. E bom, obviamente ele não lutou porque o Tony Stark não recrutou ele. O Tony Stark foi em outra opção. Não sabemos quem lutou no lugar do Homem-Aranha, mas sabemos que ele lutou, né? E o interessante é que essa cena aqui que eles colocam na TV é a mesma cena lá de Homem-Aranha Homecoming, quando ele mostra as suas filmagens durante a Guerra Civil. Ou seja, alguém tirou essa foto no mesmo momento, no mesmo ângulo que o Peter tirou lá em Guerra Civil. E a gente não sabe quem foi. Quem o Homem de Ferro pode ter recrutado pro lugar do Homem-Aranha. Isso é uma coisa interessante. Acho que eles não devem falar durante essa série, mas é interessante a gente ver que, pô, alguém foi pro lugar dele, ficou no mesmo ângulo, tirou a mesma foto e nós não sabemos quem é esse super-herói recrutado pelo Homem de Ferro, né? E bom, além disso, a gente tem a confirmação de que, né, o Tony Stark é o Homem de Ferro e não tem essa de o Norman pode ser o Homem de Ferro ou não, né? E bom, a gente vê o Peter tendo seus primeiros vislumbres com a máquina de trajes ali, né? E ele mostra o seu caderninho de ideias, aquele mesmo caderninho que a gente viu bem rápido lá no primeiro episódio. A gente vê um pouco mais do seu traje e a gente sabe que esse seu traje que ele desenhou ali vai ser levado adiante, né? Porque a gente sabe que ele vai usar esse traje durante o resto da série. Provavelmente, né, o Norman vai atender ao seu pedido, alguma coisa vai acontecer com esse traje branco que ele recebeu nesse episódio e ele vai ter o seu traje desenhado ali, né? E a gente vê, nós vemos ali o primeiro vislumbre dessa máquina de trajes do Norman Osborn, produzido totalmente pela Oscorp, galera. É uma clara referência à máquina de trajes do Tony Stark também, aonde o Tony deixou aquela máquina lá em Far From Home, né, longe de casa. O Peter fez todo o seu traje desenhado por ele mesmo, né, e tal. É uma clara referência, assim como o Tony deu os trajes e deu toda a tecnologia pro Peter, o Norman tá disponibilizando também tudo pra ele nesse momento. E a gente vê o primeiro vislumbre desse primeiro traje do Peter, aonde os Incríveis nunca fez tanto sentido, né? Diga não às capas, não use capas. É o que acontece ali com o Peter, ele bota uma capa, né, e acaba ficando preso ali, sendo espancado pelos bandidos. E isso aqui é claramente um traje inspirado no personagem Prodígio, cara. Esse personagem dos quadrinhos aqui, ele já chegou a enfrentar o Aranha Escarlate, tá? O próprio Homem-Aranha também do Peter Parker, se eu não me engano, né? E assim, o Peter, né, ele faz ali um design completamente diferente nos quadrinhos do Prodígio e tal, e a gente vê essa clara referência no traje do Prodígio para esse primeiro traje do Peter aqui na série. Logo depois ele vem com um traje ali meio inseto, meio libelo, né, com asas,
também não use asas, não diga não a asas, até porque nem faz sentido, ele é o Homem-Aranha, não o Homem-Libélula, né? E esse traje é também uma referência ao Besouro, né? O Homem-Besouro, que é um vilão dos quadrinhos do Homem-Aranha, tá? Então é um traje referenciando a ele, a gente não vai ver ele na série provavelmente, mas é um traje claramente referenciando ao Homem-Besouro, né? Depois o Peter vai pra um traje escuro, totalmente preto ali, furtivo, e a criancinha fica com medo, porque esse traje tem garras. Da onde o Norman Osborn tirou isso da sua cabeça, a gente não sabe, né? Mas esse traje também não deu certo, não dá pra usar um traje furtivo assim à luz do dia, um traje com garras, né? Não dá pra usar, também não deu certo, né? E bom, vemos um pouco mais dessa relação que vai ficar agora do Lone, né? Do Lone Lincoln e a Pearl Pigan, né? A sua namorada. Como que essa relação vai decair agora, galera? Porque ele vai ter que atender os chamados do Big Don, né? Big Donovan, ele vai ter que atender os chamados dele, vai ter que prestar serviços pra ele, e ele não está dando atenção, além da atenção pra sua namorada, ele não está falando a verdade pra ela. E isso a gente já vê que vai ter algum tipo de interferência na relação dos dois. Ela fala, né, que sabe que tá acontecendo alguma coisa, que se ele quisesse conversar, ele poderia falar com ela e tal, e ele vai começar a se distanciar dela. Muito talvez porque ele tem vergonha de falar o que tá acontecendo com ele, né, que ele não tem muita culpa, mas ele poderia falar pra ela, mas que isso tudo tá acontecendo com ele, ele vai ter vergonha de falar, né? Assim como ele tem vergonha dela ir no bairro dele. Então, é muito por conta da vergonha, ele vai omitir muita coisa da vida deles e isso vai atrapalhar o relacionamento, é claro, né? E bom, tivemos o primeiro vislumbre da gangue dos Escorpiões. Essa gangue que é formada, né? Foi criada pelo próprio Escorpião, pelo próprio Gargan, né? O vilão do Homem-Aranha, o Escorpião, tem uma gangue nessa série. O cara é gangster, mano. O cara é gangster, ele é muito pica. E bom, essa mulher que nós vemos, que tá meio que na linha de frente ali da gangue dos Escorpiões, né? A Carmilla Black, ela existe nos quadrinhos, tá? E ela já foi uma versão de Escorpião dos quadrinhos. Já enfrentou o próprio Homem-Aranha do Peter Parker, já foi uma grande vilã ali. Grande não, né? Porque não teve tanta relevância assim. Mas, né, Carmilla Black é sim a namorada do Gargan e ela já foi a Escorpião nos quadrinhos. E nós vimos um primeiro vislumbre do Gargan. Sabemos, eu ainda não vi o episódio 5, mas eu sei que ele vai aparecer aí no episódio 5. E eu quero ver mais dessa gangue dos Escorpiões, cara. O Gargan sendo um grande gangster aqui, o Escorpião sendo um grande gangster. Quero ver como é que eles vão fazer isso aqui nessa série. Nós não temos o Escorpião, pelo menos na ativa ainda no 616. Ele tá ainda preso, né, por enquanto. A gente viu a cena pós-crédito de Homecoming, ele tava preso com a Abutre lá. Provavelmente vamos ver ele em Homem-Aranha 4 aí do Tom Holland, então é interessante a gente ver um pouco mais do Escorpião nesse universo aqui, cara. E, obviamente, né, ele vai aparecer como Escorpião pra gente daqui a pouquinho, e isso é muito bom, a gente vê esses vilões de categoria clássica do Homem-Aranha, assim como o Dr. Octopus, Norman Osborn, que estão chegando também, o Rhino, né, que foi apresentado já nesse episódio. É interessante a gente ver esses vilões de categoria clássica do Homem-Aranha chegando, né. E, bom, um detalhe interessante também foi no jornal ali, né, que é World News, que tava na mesa do Norman Osborn, falando sobre um ataque ali do Hulk. Que ataque é esse? Esse ataque do Hulk é justamente o ataque que o Hulk teve lá em Sokovia, né, aquele em Era de Ultron, em Vingadores Era de Ultron. E não só isso, nós vemos ali muitos noticiários também no computador do Norman sobre o ataque de 2012, o próprio ataque também de Era de Ultron, o próprio ataque de Guerra Civil e outros ataques gerados pelos Vingadores. Interessante a gente ver que esses ataques eles estão ainda sendo falados, até porque provavelmente, né, essa série aqui se passa em 2017, 2016 ali, que foi quando aconteceu Guerra Civil, então os ataques ainda estão muito recentes, né, por isso que ainda é capa de jornal esses ataques. E a gente vê o primeiro traje oficial bonito, um traje feito do Homem-Aranha nessa série, esse traje branco, que é um traje muito foda, um traje ali completamente tecnológico, pelo Norman Osborn, e é uma clara referência ao traje da Fundação Futuro, galera. Esse traje que o Peter nos quadrinhos ganha
pela Fundação Futuro, que é a fundação criada pelo Reed Richards e a Sue Storm, do Quarteto Fantástico, né? Eles criam a Fundação Futuro ali com o Franklin Richards também, o filho deles, né, e tal. E o Homem-Aranha participa da Fundação Futuro nos quadrinhos, e esse é o seu traje da Fundação Futuro, e esse traje que ele apareceu nesse episódio é uma grande referência ao traje da Fundação. E é apresentado pra gente também ali a gangue dos russos, onde a gente vê o próprio Dimitri, né, ali liderando essa gangue, o próprio Rhino e outras vilãs ali do Peter Parker. E bom, esse ataque, né, durante o ataque e o roubo deles, eles mencionam até a própria gangue do agasalho, que se eles não chegassem antes, a gangue do agasalho chegaria antes deles. A gangue do agasalho, que foi apresentada pra gente na série do Gavião Arqueiro, né, e interessante a gente ver que essa gangue já existe em 2016 aqui nesse universo, porque na série lá do Gavião Arqueiro, a gangue do agasalho só foi existir lá naquela época ali. A série saiu em 2021, né, mas se passa ali provavelmente em 23, 24 na cronologia da Marvel, né? E bom, quem são as pessoas ali daquela gangue russa apresentada pra gente? O cara ali grandão que tá pilotando, né, o furgão deles é o próprio Rhino. A gente já consegue perceber pelo próprio episódio, né, já deixa entender isso. O Dimitri, que é o líder da gangue, é o Camaleão, o irmão do Kraven, galera. Ele apareceu agora recentemente no filme do Kraven, o Dimitri, e agora apareceu de novo agora nessa série aqui. Ainda não apareceu como Camaleão, assim como o Rhino não apareceu ainda como o Rhino, mas é interessante a gente ver que eles já introduziram o Rhino e o Dimitri e eles vão voltar com certeza, né? E bom, naquela cena que o Peter tá salvando as pessoas daquele incêndio ali causado pelos carros que estão sendo batidos e tal, rolou um incêndio ali de carros no meio da rua, me lembrou muito a cena de Espetacular Homem-Aranha 1 do Andrew Garfield, aquela cena na ponte que o Andrew vai salvando ali aquele garotinho Jack, né? E o carro tá pegando fogo e ele vai salvando ele, me lembrou muito. E quando ele termina de salvar as pessoas, o último cara que ele salva até fala pra ele, né, você é espetacular. Não sei se eles fizeram essa referência de propósito, mas foi interessante a gente ver, né? E bom, a gente também vê ali que o Peter... Ele infelizmente, né, sem querer, ele mostra a sua identidade secreta para o Harry Osborn. E quando ele chega na Oscorp, ele acha que o Norman tá sozinho na sala, mas tá com o Harry. E eles fizeram isso aqui de propósito, né? Até porque, o Peter foi descuidado? Foi. Mas é óbvio que eles fizeram isso pro Peter ter uma aproximação do Harry. Até porque, como que o Peter teria essa aproximação do Harry? Como que eles vão ser melhores amigos? Não tem porquê, sabe? Eles se esbarraram uma vez ali nesse episódio, o Harry esbarrou com o Homem-Aranha outra vez, e era necessário o Harry descobrir que ele era o Homem-Aranha, o Peter era o Homem-Aranha, pra eles agora serem amigos. Provavelmente ele vai ir conversar com o Peter, vai falar, porra, obrigado por ter me salvado, e eles vão começar uma amizade. Foi por isso que eles fizeram o Peter ser descuidado nesse episódio. E a gente vê que a única russa que sobrou ali, daquela gangue dos russos ali, do Rhino e do Camaleão, foi a Mila. E essa personagem nos quadrinhos, ela não tem o mesmo nome aqui, ela não é a Mila, né? Nos quadrinhos ela é outra personagem, só que como vilã, ela é a Unicórnio, galera. Nos quadrinhos, né, o nome dela, né, é Dínamo, a Dínamo ou Mazark, né? Não sei falar russo. É basicamente esse o nome dela nos quadrinhos, Dínamo. Só que aqui, pra essa série, eles botaram como a Mila. E essa personagem é a Unicórnio, uma vilã também do Homem-Aranha, que vai aparecer no 5º episódio também. E revela pra gente que quem tá por trás de todas essas tecnologias dos vilões não é o Norman Osborn, como eu teorizei com vocês no episódio 3 e no episódio 2. É o próprio Dr. Otto Octavius, galera. O Dr. Octopus, cara, olha isso. Muito foda eles trazerem o Octopus já nesse 4º episódio, né? E interessante que aquele símbolo, né, do infinito, não é um símbolo do infinito, é um 8 de Dr. Octopus. Isso é muito maneiro, cara. E ele tá financiando toda essa tecnologia pros vilões. Foi assim com a Tarântula, né, no episódio 3, com também o Speed Demon, foi assim agora também com o Rhino, a Mila ali, né, a Unicórnio e outros vilões. Provavelmente alguém também tá patenteando o Dr. Octopus, eu não sei, né? Ele é um cientista muito inteligente, então eu não acredito que o Norman talvez possa estar injetando dinheiro ou tecnologia pro Dr. Octopus. É possível? É, porque o Dr. Octopus é um gênio. Então, tipo assim, ele é capaz tanto de criar essas tecnologias pros vilões,
como também é capaz de só receber materiais e criar tecnologia, sabe? E de quem estaria se recebendo esses materiais? Do Norman Osborn, tá ligado? Pode ser, é uma teoria, mas eu acredito que não. Eu acho que essa teoria do Norman tá financiando os vilões cai por terra agora, né? É o Dr. Octopus financiando tudo e a gente vai ver esse embate aí daqui pra frente. Comenta aí o que vocês acharam desse episódio, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera!